A corrupção de líderes no meio cristão é uma realidade dolorosa que tem causado confusão e desânimo em muitas igrejas. Quando pastores, bispos ou líderes influentes se afastam da palavra de Deus, seja por vaidade, ganância ou desvio moral, os efeitos reverberam não apenas sobre a comunidade local, mas também sobre a percepção do Evangelho no mundo. A Bíblia alerta repetidamente sobre a responsabilidade e a integridade de quem lidera, mostrando que a falha de um líder pode gerar consequências espirituais profundas para todos os que estão sob sua orientação. Lidar com essa situação exige discernimento, coragem e maturidade espiritual. O primeiro passo é reconhecer a gravidade do problema sem se deixar levar por emoções extremas, como indignação desmedida ou sentimentos de rejeição. É essencial separar o pecado do líder da obra de Deus em si. A falha humana não invalida a mensagem de Cristo, mas reforça a necessidade de vigilância e de fidelidade à palavra. Outro ponto importante é a análise cuidadosa dos fatos. Rumores, interpretações equivocadas e julgamentos precipitados podem gerar injustiça e desunião. A Igreja deve agir com base em evidências claras e princípios bíblicos, mantendo sempre o equilíbrio entre a busca pela verdade e a preservação do amor fraternal. A disciplina e a correção de líderes, conforme orienta a Escritura, devem ser conduzidas de forma justa, objetiva e respeitosa. A Bíblia oferece diretrizes para situações desse tipo. Em 1 Timóteo 5, 19 e 20, Paulo instrui que líderes que caem em pecado devem ser repreendidos publicamente, para que sirvam de advertência e para que a Igreja não seja prejudicada pelo erro. Essa repreensão não é motivada por vingança, mas pela necessidade de restaurar a integridade do ministério e proteger a comunidade de influências nocivas. Além disso, é fundamental que a comunidade cristã não se abale na fé. A desilusão diante de líderes corrompidos é natural, mas deve ser enfrentada com fé madura, compreensão da fragilidade humana e foco na autoridade suprema de Cristo. Nenhum líder é infalível. Todos estão sujeitos a falhas. A diferença está em como a Igreja reage e em como preserva o compromisso com a verdade de Deus, mesmo diante de imperfeições humanas. Na próxima parte, abordaremos estratégias práticas para lidar com líderes corrompidos, preservando a fé pessoal e comunitária, mantendo a integridade do Evangelho e evitando que o pecado de poucos comprometa a missão da Igreja. Lidar com líderes corrompidos exige ações claras e fundamentadas na Bíblia, evitando que o pecado de um indivíduo comprometa toda a comunidade. Uma das primeiras medidas é manter a disciplina espiritual adequada. A Igreja deve confrontar o líder com base em evidências concretas, buscando arrependimento e restauração sempre que possível. A correção deve ser aplicada com firmeza, mas também com amor, lembrando que o objetivo é restaurar, não punir por vingança. Em paralelo, é necessário proteger a comunidade. Líderes corrompidos podem influenciar negativamente os membros, desviando-os da verdade e minando a confiança na palavra de Deus. A Igreja precisa agir para resguardar seus membros, orientando-os a permanecerem firmes na fé, estudando a Bíblia e participando de momentos de discipulado. Ensinar os princípios da palavra fortalece a capacidade da congregação de discernir entre mensagens autênticas e falsas influências. Outra ação importante é estabelecer estruturas de prestação de contas. Uma liderança transparente, sujeita à supervisão de outros líderes ou conselhos eclesiásticos, reduz a possibilidade de abusos e desvios. A Bíblia enfatiza que todo líder deve ser irrepreensível, mas a implementação de mecanismos que garantam responsabilidade ajuda a manter a integridade do ministério. Para o cristão individual, a postura diante de líderes corrompidos também é crucial.
É necessário avaliar o impacto da conduta do líder na própria fé e decidir como se posicionar de forma bíblica. Isso não significa agir com rebeldia, mas discernir quando é necessário se afastar de influências nocivas e buscar pastores ou comunidades comprometidas com a verdade da Escritura. Permanecer fiel a Cristo deve ser sempre a prioridade. Além disso, a oração desempenha papel essencial nesse processo. Orar pelo líder corrompido, pedindo arrependimento e restauração, demonstra submissão à vontade de Deus e compromisso com a edificação da igreja. Ao mesmo tempo, é fundamental interceder pela comunidade para que não seja desviada ou desmotivada pela falha de alguém em posição de autoridade. Na parte seguinte, discutiremos como a igreja pode reconstruir a confiança perdida e fortalecer os membros após o impacto de líderes corrompidos, garantindo que a integridade do Evangelho e da comunidade permaneça intacta. Após confrontar e repreender líderes corrompidos, a igreja enfrenta o desafio de restaurar a confiança da comunidade e garantir que o Evangelho continue sendo proclamado com integridade. Um passo fundamental é a transparência. Comunicar de forma clara e honesta sobre os problemas enfrentados, sem sensacionalismo ou fofoca, ajuda a evitar rumores e demonstra que a igreja valoriza a verdade acima da imagem institucional. O fortalecimento do discipulado também é essencial. Investir no ensino bíblico, na formação espiritual e no acompanhamento de membros ajuda a construir uma base sólida que resista às falhas humanas. Jovens e novos convertidos devem aprender que a fé em Cristo não depende da perfeição de líderes, mas da fidelidade de Deus e da autoridade das Escrituras. Outra estratégia importante é promover uma liderança plural. A centralização de poder em uma única pessoa aumenta o risco de corrupção e abuso. Conselhos de anciãos, pastores auxiliares e estruturas de responsabilidade mútua permitem decisões mais equilibradas, reduzem a influência de um líder corrompido e protegem a comunidade de desvios futuros. A restauração do líder, quando possível, deve ser conduzida com critérios claros e acompanhamento rigoroso. Se houver arrependimento genuíno e mudança de comportamento, a reintegração pode ser benéfica, mostrando o poder transformador de Deus e servindo de testemunho sobre a graça e misericórdia do Senhor. No entanto, essa restauração deve ocorrer sempre sob supervisão e de forma gradual, para garantir que a confiança da comunidade seja reconstruída de maneira saudável. Para os membros individuais, é importante compreender que líderes são humanos e sujeitos a falhas, mas que Cristo permanece infalível. A fé deve ser firmada em Deus e na palavra, não em pessoas. Isso protege o cristão de desilusões e evita que o pecado de líderes desvie sua caminhada espiritual. Na próxima e última parte, faremos o encerramento, destacando princípios essenciais para manter a integridade do Evangelho, proteger a comunidade e lidar com líderes corrompidos de maneira bíblica e equilibrada. Encerrando esta reflexão, é essencial compreender que a corrupção de líderes no meio cristão é um desafio sério, mas não deve abalar a fé dos membros nem comprometer a centralidade do Evangelho. A igreja precisa agir com discernimento, amor e firmeza, confrontando o pecado, restaurando líderes arrependidos e protegendo a comunidade de influências nocivas. A integridade da liderança deve ser prioridade, mas a confiança da comunidade não pode depender de pessoas perfeitas, e sim da fidelidade de Deus e da autoridade da Bíblia. O cristão deve permanecer firme em Cristo, estudando a palavra, participando de discipulado e cultivando discernimento espiritual para identificar desvios e resistir a influências prejudiciais.
Estruturas de prestação de contas, liderança plural e transparência são ferramentas fundamentais para prevenir abusos futuros e restaurar a confiança. Além disso, a oração constante pelo líder, pela comunidade e pelo fortalecimento da igreja é indispensável, lembrando que a transformação verdadeira vem de Deus e não apenas de esforços humanos. A lição central é clara: líderes podem falhar, mas o evangelho permanece infalível. Confrontar o pecado com justiça, amar com firmeza e preservar a integridade da palavra garante que a igreja continue cumprindo sua missão de transformar vidas. Assim, os cristãos aprendem a lidar com a realidade da falibilidade humana sem perder a fé, mantendo o foco em Cristo e na verdade que liberta.